Olá! Estou aqui para conversar sobre a metodologia da pesquisa. Lá atrás, no planejamento do seu projeto, você definiu se ia fazer pesquisa bibliográfica ou de campo ou uma combinação das duas. Agora é hora de entender melhor como funciona cada uma delas. A principal diferença entre elas é a fonte das informações que você vai coletar. A pesquisa bibliográfica é teórica. Você trabalha com o mundo das ideias, seja argumentando, expondo, explanando, dissertando. Normalmente consulta outros autores e trabalha suas ideias com base nas ideias deles. Já na pesquisa de campo, você trabalha com o mundo real, fazendo experimentos com indivíduos em situações vividas, em ambientes soltos ou controlados. Qualquer tipo de pesquisa pode ter caráter exploratório, descritivo ou explicativo, e pode ser qualitativa ou quantitativa. Vamos então entender um pouquinho como desenvolver na prática essas duas metodologias de pesquisa. Muito bem! Se você escolheu fazer uma pesquisa em cima de outros autores que já escreveram sobre o tema, esta opção estará encaixada no procedimento pesquisa bibliográfica. Quanto ao tipo, será descritivo, com relação ao enfoque, será qualitativo. Caso você tenha optado pela metodologia pesquisa de campo, o procedimento será pesquisa de campo. Quanto ao tipo, será descritivo e com relação ao enfoque, será qualitativo. A pesquisa bibliográfica toma por base algo que já existe, principalmente livros e artigos científicos. Ela usa praticamente só esse tipo de material, mas na verdade quase todos os tipos de estudos têm primeiro essa base em livros e pesquisas já realizadas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisa bibliográfica. As pesquisas sobre ideologias e também aquelas que se propõem a analisar diversos pontos de vista em relação a um problema também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Continuando, vamos à pesquisa descritiva. Como o próprio nome diz, pesquisa descritiva se preocupa com a descrição dos fatos ou dos fenômenos. Esse tipo de pesquisa é mais aprofundado que o exploratório. Na pesquisa descritiva, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, mas sem que o pesquisador interfira sobre eles. Portanto, os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador. A importância da pesquisa no meio acadêmico é o foco do trabalho das professoras Mengalucci e Marli André, PhDs no assunto. E é delas que a gente empresta 3 conceitos fundamentais sobre a pesquisa qualitativa. O primeiro é que sua fonte direta de dados é o ambiente natural e não necessariamente laboratórios ou ambientes de pesquisa controlados. O segundo ponto é que os dados coletados são em sua maioria descritivos. E o terceiro conceito da pesquisa qualitativa é que o pesquisador deve se concentrar no significado que as pessoas dão aos fenômenos e à sua própria vida. Quando se faz uma pesquisa bibliográfica, você deve completar com algo a mais em um item, para dar uma solução ao seu problema. Isso é o que chamamos de produção de material. Isso tem a ver com um dos objetivos específicos que você mencionou na introdução do seu trabalho, que foi apontar ou propor ou adequar. Este item pode ser sugestões suas, propostas, um projeto de intervenção, um plano de aula ou atividades lúdicas. Pode ser uma atividade que você já trabalhou em sala de aula. Perceba que aqui você vai sistematizar a sua experiência profissional. Agora, se você optou por fazer a pesquisa de campo descritiva e qualitativa, é importante saber que essa pesquisa é focada na observação dos fatos como acontecem mesmo, lá no lugar onde você vai coletar os dados. A pesquisa de campo estuda a interação e a estrutura social de um grupo específico de pessoas ou de uma comunidade. O pesquisador fica muito mais observando do que perguntando ou interferindo. Para fazer essa observação de maneira organizada, você vai precisar aplicar um instrumento de coleta de dados. Os instrumentos de coleta de dados mais utilizados são observação, entrevista, formulário e questionário. Perceba também que os dados devem ser compilados e dispostos de um jeito que facilite a análise dos resultados.
Podem ser gráficos, tabelas, planilhas, mapas mentais, qualquer coisa visual. Continuando a sequência na parte textual do artigo científico, vamos falar agora sobre o item apresentação e análise dos resultados. Apresentação porque é a maneira como estão demonstrados os dados, sejam em quadro, tabelas ou gráficos. E a análise se trata de como você vai dispor os resultados com o seu olhar e respaldados nos autores estudados. Então, a estrutura da parte textual fica assim: texto, introdução, desenvolvimento, revisão de literatura, metodologia da pesquisa de campo, instrumento de coleta de dados, apresentação e análise dos resultados. E aí, tranquilo, né? Mas se ainda tem dúvida, calma! Assista a aula de novo, dê uma espiada no manual quantas vezes forem necessárias. Temos também o fórum, não deixe de participar. Até a próxima!